Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso curso. E nesse módulo em que nós estamos falando sobre razões, proporções e regras de três, a gente tem essa aula aqui para falar sobre regra de três composta, tá? Então, nos outros casos, a gente viu a regra de três simples para resolvermos problemas de grandezas diretamente proporcionais e regra de três para vermos grandezas para resolvermos problemas com grandezas inversamente proporcionais. Agora a gente vai ver quando os casos, né, trazem mais de duas grandezas. E aí a gente vai precisar de regra de três composta. Vamos lá? Na regra de três composta, a gente tem mais de duas grandezas envolvidas no problema. E aí a gente, claro, precisa identificar quais são essas grandezas e se as grandezas relacionadas à grandeza que a gente quer descobrir, elas estão diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então, esse vai ser um passo importante porque vai determinar como o cálculo vai ser feito. Então, primeiro exemplo. 3 jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 metros de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 metros de lado é. Aqui nessa questão a gente tem dois pontos importantes. Primeiro, a gente está falando de um terreno quadrado e ele deu o lado desse quadrado. A gente então vai tratar de área, né? Esses jardineiros trabalham em uma determinada área em determinado tempo. Então, como que a gente calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado. Lado vezes lado, beleza? Então, nesse primeiro terreno aqui, é 40 metros de lado. Então, 40 vezes 40 dá 1.600 metros quadrados. E o segundo terreno é 60 por 60, que dá 3.600 metros quadrados. E o segundo ponto que eu preciso destacar para vocês é o seguinte, isso aqui é uma dica de ouro. Horas, horas. Não use as horas na sua regra de 3. Converte para minutos. Ou, se for o caso, se tiver em minutos e segundos, converte para segundos. Converte para a menor unidade que você conseguir ali. Por quê? Porque se você trabalhar com horas, você vai ter problemas e provavelmente vai se embananar e errar a questão por conta disso. Então, converte para minutos, se for horas, porque isso vai facilitar seus cálculos. Porque no final você vai ter um número de minutos e você, se precisar, converte para horas de novo e isso é tranquilo de fazer. Agora, se você tiver horas e tiver, por exemplo, 2,5 horas, o que são 2,5 horas? É 2 horas e 50 minutos? Não, não é. É 2 horas e meia e 30 minutos. Então, é por isso que a gente tem problemas. Se a gente não converter para a unidade, né? Por exemplo, minutos, quando a gente aparecer essas vírgulas para a gente, nas horas, a gente vai se confundir. Por isso que a gente não trabalha com horas, ok? Então, as grandezas que a gente tem são o número de jardineiros, a área a ser trabalhada, e o tempo. E esse tempo aqui a gente vai colocar em minutos. Bem, 3 jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 metros de lado. Então, esse gramado aqui tem 1.600 metros quadrados, né? E eles usam 2 horas, ou seja, 120 minutos. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 metros de lado, então, 3.600 metros quadrados, né? Eles vão gastar quanto tempo? Não sei, então coloco X. Beleza? Então, montei minha tabelinha que eu vou usar para fazer minha regra de 3. Agora, perceba o seguinte. Qual que é a sua grandeza de interesse? É tempo. Por quê? Porque o X que você quer descobrir está aqui. E aí, a pergunta que você tem que fazer é: qual a relação dessas outras grandezas com a sua grandeza de interesse? Então, vamos pensar em número de jardineiros. E aí, esquece área. Pensa que você tem uma área determinada. E aí, você só tem jardineiros e tempo, né? Que é a sua grandeza de interesse. Se você aumenta o número de jardineiros para uma mesma área, você vai gastar menos tempo, né? Então, veja, quando eu aumento o número de jardineiros, eu diminuo o meu tempo. Então, essa grandeza é inversamente proporcional à grandeza que a gente está procurando, que é a grandeza tempo. Beleza? Então, eu anoto ali que ela é inversamente proporcional.
Agora vamos para a grandeza área. E esquece agora o número de jardineiros. Você tem um certo número de jardineiros fixo. Para tratar se eu aumento a área a ser tratada, o tempo também vai gastar, se eu tenho o mesmo número de jardineiros, né? Então, para uma área maior, eu vou gastar mais tempo. Então, essa grandeza área é diretamente proporcional à minha grandeza de interesse, que é a grandeza tempo. Beleza? Então, esse é o segundo passo. Então, o primeiro passo, identifiquei as grandezas. O segundo é identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais à minha grandeza de interesse. E agora, para finalizar, a gente faz o cálculo. Como que é esse cálculo? É um verde. Vou colocar aqui a fração da minha grandeza de interesse. 120 sobre x é igual. E aí eu venho para cada uma dessas grandezas aqui, que não são a grandeza de interesse, né? Lembrando que a grandeza de interesse é aquela que tem um x aqui. Então, número de jardineiros. Opa, é inversamente proporcional. Então, eu vou inverter essa fração. É 3 sobre 2? Então, vou colocar 2 sobre 3. Vezes. Essa outra grandeza, ela é diretamente proporcional. Então, se ela é diretamente proporcional, eu vou mantê-la do jeito que ela está. 1.600 sobre 3.600. Então, a minha grandeza de interesse fica aqui sozinha, antes do igual. E as outras, se for inversa, você inverte. E se for direta, você mantém do jeito que está. E faz a multiplicação. Beleza? Vou passar para outro slide só para ficar mais limpo. 2/3 vezes 1.600 sobre 3.600. Aqui eu vou simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Cortei. E aqui eu vou simplificar também o 36 com 2. Aqui vai ficar 18. E pronto. Então, ficou assim. 120 sobre x é igual a 1 vezes 16 sobre 3 vezes 18. Então, 120 sobre x é igual. Vou multiplicar. 1 vezes 16 é 16. 3 vezes 18 dá 30 mais 24. Dá 54. Agora eu vou multiplicar cruzado, né? Porque a gente tem uma proporção. Então, 120 vezes 54 é igual a 16 vezes x. 120 vezes 54, 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. 5 vezes 0, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. 0, 8, 4, 6. Então, 6.480 é igual a 16x. E aí, agora eu divido 6.480 por 16. 4 vezes 16 dá 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Desço 8, não dá para dividir. Desço 0. 80 por 16 vai dar 5. 50 mais 30, 80. Então, x é igual a 405, o quê? Qual que é a nossa unidade de medida? Minutos. Então, 405 minutos. Como que eu converto isso para horas? Opa, divido por 60. 405 dividido por 60 dá 6. 6 vezes 6 dá 36. E sobra 45. Ou seja, eu até vou apagar aqui para não confundir. Deu 6 horas e 45 minutos, que é o que está no resto. Então, 6 horas e 45 minutos. A alternativa C. Beleza? Então, veja. Tempo, se tiver em horas, converte para minutos. Vai facilitar seus cálculos. Se tiver minutos e segundos, converte para segundos. Aí vai facilitar seus cálculos também. No final, é só você voltar à conversão. E aí, lembra de colocar cada coluna uma grandeza. E cada coluna tem que estar todas na mesma unidade de medida. Nesse caso aqui também a gente precisou calcular a área de quadrados, né? Que é lado vezes lado. Então, essa é a regra de 3 composta. Vamos para mais um exemplo? Sabe-se que 3 prensas iguais, trabalhando juntas no mesmo ritmo, produzem 5.000 unidades de determinada peça em 8 horas ininterruptas de trabalho. Se apenas 2 dessas prensas trabalharem nessas mesmas condições,
a quantidade de 3.000 unidades dessa peça será produzida em um tempo esperado de. Então, a gente tem a grandeza, que é o número de prensas. Outra grandeza, que é a quantidade de unidades produzida. E outra, que é o tempo. E esse tempo, mais uma vez, eu vou converter para minutos. Então, 3 prensas produzem 5.000 unidades em 8 horas. Opa, 8 horas é 8 vezes 60, né? Que é 480 minutos. Se apenas 2 dessas prensas trabalharem para produzir 3.000 peças, qual o tempo que elas vão gastar? Pronto, montei minha tabelinha. Agora eu vou avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais à minha grandeza de interesse. E a minha grandeza de interesse é tempo, porque o x está aqui. Beleza? Prensas. Se eu tenho uma mesma quantidade de unidades para serem produzidas e eu aumento as prensas, eu vou gastar menos tempo. Então, prensas é uma grandeza inversamente proporcionais à grandeza tempo. Beleza? Agora, se eu tenho uma mesma quantidade de prensas e eu pretendo produzir mais unidades, eu vou gastar mais tempo. Então, unidades é uma grandeza diretamente proporcional à grandeza tempo. E agora eu monto a minha regra de 3. A grandeza de interesse vai permanecer do jeito que está, 480 sobre x é igual. A grandeza prensas é inversamente proporcional, então eu vou inverter. Ao invés de ser 3 sobre 2, eu vou colocar 2 sobre 3 vezes. Unidades é uma grandeza diretamente proporcional, então vou manter do jeito que está. 5.000 sobre 3.000. Aqui eu vou cortar 3 zeros com 3 zeros. Então ficou 480 sobre x é igual a 2 terços vezes 5 terços. 480 sobre x é igual a 5 vezes 2, 10, 3 vezes 3, 9. Agora eu multiplico cruzado. 480 vezes 9 é igual a 10 vezes x. Aqui eu já vou passar o 10 dividindo, então vai ficar 480 vezes 9 sobre 10 é igual a x. Vou cortar esse zero com esse zero. E aí, 48 vezes 9. 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 4, 36. 36 com 7 dá 43. Então, x é 432 minutos. Vamos converter isso para horas. Divide por 60, dá 7. Então, menos 420, sobra 12. Então, ficou 7 horas e 12 minutos. 7 horas e 12 minutos, alternativa B de bola. Beleza? Então, veja, a estrutura é muito semelhante àquela da questão anterior. A ideia é, primeiro, a gente identificar as grandezas e montar a tabela. Depois, a gente identifica se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Por fim, monta o cálculo e pronto. Vamos para a última questão de hoje? 4 funcionários inspecionam uma determinada área em 5 dias. Sabe-se que o tempo gasto na inspeção é diretamente proporcional à área a ser inspecionada e inversamente proporcional ao número de funcionários que fazem a inspeção. Então, aqui ele já deu, né? Se é diretamente ou inversamente, já facilitou a nossa vida. O tempo em dias que 10 funcionários levarão para inspecionar uma área, que é o triplo da área anterior, é. Então, aqui a gente tem a grandeza, que é o número de funcionários. Número de funcionários. Temos a área que vai ser inspecionada e temos a quantidade de dias para a inspeção. Então, 4 funcionários inspecionam uma determinada área, que eu vou chamar de A, em 5 dias. O tempo em dias que 10 funcionários vão gastar para inspecionar uma área 3 vezes maior, então 3A, são quantos dias? Não sei, vou chamar de X, beleza? Só que ele falou que o tempo gasto é diretamente proporcional à área. Então, a área aqui é diretamente proporcional à quantidade de dias gasto. E inversamente proporcional
ao número de funcionários. Então, pronto, ele já deu as informações para a gente. Agora a gente só vai montar. Primeiro, a gente coloca aqui a grandeza de interesse, 5 sobre x. Como funcionários é inversamente proporcional, a gente inverte a fração. 10 sobre 4 vezes. A área é diretamente proporcional. Então, A sobre 3A. Vou passar para o próximo slide. 5 sobre x é igual a 10 sobre 4 vezes A sobre 3A. A sobre 3A a gente divide em cima e embaixo por A, então fica 1 em cima. Então, 5 sobre x é igual a 10 quartos vezes 1 terço. Então, veja que a grandeza área sumiu, né? 10 vezes 1, 10. 3 vezes 4, 12. Agora eu multiplico o cruzado. 5 vezes 12, 60. 10 vezes x, 10x. Então, x igual a 6. 6 o quê? 6 dias. Portanto, 10 funcionários vão gastar 6 dias para inspecionar uma área 3 vezes maior. Alternativa D. A diferença dessa questão aqui é que ela não deu exatamente a área, né? Mas deu algumas informações que a gente conseguia usar para resolver a questão também. E ele também facilitou ao dizer se as grandezas eram diretamente ou inversamente proporcionais. Mas isso aqui é a ideia da regra de 3 composta, não é difícil, é só seguir esse passo a passo e resolver muito exercício que a gente fixa a ideia. Espero que tenha ficado claro, lembre-se de que você não está só na sua jornada. Se você tiver dificuldades, deixe aqui nos comentários que a gente vai conversando, tirando dúvidas, recomendando outros materiais que possam te ajudar. Muito obrigado e eu espero ver você muito em breve. Até logo e falou!